Só que eu acho que acredito que o investidor, ele tem essa dificuldade de saber como avaliar uma empresa, né? É, total. O porquê que eu vou investir nessa empresa e por que eu vou manter ela na minha carteira. Total. E pensando assim nisso, quais são os critérios que você avalia uma empresa antes de recomendar? Eu vejo primeiro o setor que ela está estabelecido. Uhum. Então, assim, existem empresas que são extremamente previsíveis. O caso de transmissão é um deles. Por quê? Eu não sei se alguém já falou como é que funciona o negócio de transmissão em rápidas palavras aqui para vocês. Já falaram? Não. Como é que funciona o negócio de transmissão? A empresa entra numa licitação, a licitação diz assim, ó, você precisa fazer a transmissão, sei lá, desse estado para esse aqui, tá? Beleza. Então, eu ofereço, a ANEEL, né? Eu ofereço 1 bilhão de RAP, que é o retorno anual permitido, para você fazer a ligação desse estado para esse aqui. Quem dá menos? Qual empresa faz por menos de 1 bilhão? Aí vem a Alupar, fala, ó, isso não lança. Isso é assim, um modo genérico, não é mais, um pouco mais complexo que isso, mas a base é essa. Então, vem uma Alupar e fala, eu faço por 900 milhões. Aí vem uma TRPL e fala, faço por 800. Aí vem a Taesa e fala, faço por 600. Ganho a Taesa, exemplo. Então ela tem 5 anos para construir essas torres, que vão ligar estado A a estado B, por 600 milhões. Ela vai ganhar 600 milhões por ano reajustados por IGPM ou IPCA, ou seja, você está defendido de inflação. E ela tem 5 anos para construir. Então, assim, quer mais previsibilidade que isso? Eu não conheço. Você vai pegar um cliente que vai te pagar por 30 anos. Se você fosse olhar como empreendedor, você está pegando um cliente que vai ter uma receita por 30 anos e vai te pagar por 30 anos. Né? Eu fico comparando, sei lá, com um personal trainer. O cara vai lá, vai pegar um cliente, só que ele fica 1 ano lá com o cliente, talvez não renove, sei lá. A Taesa é 30 anos. Eu não falo Taesa especificamente, não tem recomendação, a gente não recomenda nada. A gente só fala assim de setores previsíveis. Esse é um setor previsível por natureza, são 30 anos de contrato. E tem a diferença, né, entre transmissão, geração e distribuição. Totalmente, totalmente. A transmissão a gente diz que é o filé mignon da parte de energia. Você tem a geração, então você tem as usinas lá com o motor trabalhando ou através de energia solar ou eólica, gerando essa energia. Essa energia vai passar por um fio que vai passar para transmissão de energia. Essa transmissão vai levar para distribuição, onde vai chegar aqui no poste que a gente está vendo aqui embaixo, para fazer essa energia acontecer e transmitir para o usuário. Desses 3 nichos aqui, você tem o de transmissão e de geração, que também é muito, assim, é um setor muito protegido. Claro que ele depende um pouco mais da parte, digamos assim, tem alguns riscos hidrológicos de chuva e tudo mais, mas as empresas, obviamente, já sabem disso e já se protegem comprando, enfim, ativos de energia eólica, solar, tal, que também gerem resultados sem precisar de chuva, então elas querem se defender disso. E você tem a transmissão que o teu único objetivo, o único propósito da empresa é ficar disponível para fazer com que essa energia que é criada passe por aqui até chegar aqui, acabou. Então, esse é um setor que a gente considera setor perene, para que você invista e assim, só que vai cair. A ação vai cair, é inevitável. O dividendo pode cair também, ele não vai ficar em linha reta para cima o tempo todo. Ele pode cair, porque a empresa, obviamente, passa por alguns... Às vezes está investindo mais, às vezes precisa pagar uma coisa que não estava... Vocês como empresários, vocês sabem disso. Não é linear. Não é linear. Exatamente. Não, a economia não é linear, né? Exatamente. Então vai ter momento bom, tem momento ruim, isso acontece com as empresas, acontece na nossa vida. Totalmente. E, por que não vai ser diferente na Exato. renda que a gente está recebendo? Não tem como ser igual, né? A gente também não é totalmente estável, né? Porque Nunca. esperar isso. Lógico, a gente cada dia acorda de um jeito. Imagina nas empresas, que são organismos vivos, com milhares de pessoas trabalhando. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente avalia como premissa. A outra coisa que a gente avalia, que eu avalio particularmente, porcentagem de dividendos pagos através dos anos. Então, você consegue olhar no histórico, você vê aonde estava o preço, por exemplo, há 5 anos atrás, preço nominal mesmo, e quanto pagava de dividendo. Se você vê que isso está acima de 6%... Você tira o ajuste, né? Isso, sim, eu tiro o ajuste e vejo como é que estava acontecendo naquela época. Se está num entorno de 6%, cara, já é um bom indício para que você compre. Outra coisa, os administradores da empresa. Cara, como é que eles comportaram diante dos acionistas? Eles sempre pagaram bons dividendos? A frequência é boa de pagamento de dividendos?
são frequências recorrentes, o dividendo tem aumentado, embora ele possa cair em algum momento, ele tem aumentado no passar do tempo, são coisas que a gente avalia que hoje estão, assim, de graça, né? A gente tem o AGF+, que é um aplicativo, que você baixa tranquilamente, consegue ver esses indicadores, e você consegue ter uma decisão um pouco mais assertiva do que fazer no mercado. Agora, como eu falei, por melhores que sejam essas empresas, elas vão passar por turbulências. Então, quando eu falo isso para você, o nome do jogo eu odeio falar jogo, mas é isso, porque a vida pode ser um jogo, tá encarada como um jogo de certa forma. O nome do jogo aí é resiliência. Porque você tá olha só, você já sabe a estratégia, você tem que fazer todo dia, todo mês ou todo ano, aporte. Aonde? Em boas empresas pagam bons dividendos a bons preços. Você já sabe quais são essas empresas. Beleza. Você já tá mapeado. Uhum. Agora você vai ter que encarar o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano. Que é fazer a mesma coisa, o arroz, feijão, todo santo dia. Eu comparo... É seguir o plano, né? Seguir o plano. Que você definiu ali. Só que é muito fácil de falar seguir o plano na teoria. Na prática, a coisa muda... Na prática, a teoria é outra. Totalmente. Na prática, a teoria é outra.